Certo, nono ano. Vamos voltar então com os nossos possessivos? Muito bem. Na página 41 do livro positivo, eles vão trazer para nós que os determinantes possessivos apresentam formas apocopadas, reduzidas, e formas plenas, formas completas, tá bom? É aquele quadrinho que eu fiz para vocês em verde e cinza anteriormente. Eles colocaram determinativos. Eu acredito que seja melhor colocar determinantes, como estava mesmo, né? Determinantes possessivos. Foi assim que eles colocaram antes, né? Pode escrever determinantes do lado. Então, ele vai mostrar a forma apocopada e a forma plena. A forma apocopada são as diminuídas. Mi, tu e su, mis, tus e sus. Vejam lá no quadrinho anterior, aquele cinza com verde que eu mostrei para vocês. É isso aqui, ó, que eles colocaram aí, ó. A forma, né? Aqui se repete, né? E esse nuestro, nuestra, ele é a forma completa, que é igual, na verdade, né? Acho que o quadrinho meu ali tá mais completo, mais bem especificado, né? E as formas plenas, para masculino singular, mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Feminino singular, mia, tuya, nuestra, vuestra. Masculino plural, mios, tuyos, suyos, nuestros, vuestros. E feminino plural, mias, tuyas, nuestras, vuestras. Eu prefiro no quadrinho, yo, mi, tu, tu. Eu prefiro me situo melhor. Por isso que eu fiz aquele quadrinho para vocês, porque assim fica meio confuso. Mas enfim, essa é a mesma coisa. Só outra maneira de organizar, tá bom? Aqui nós temos um ojo, que significa atenção, ojo. As formas apocopadas são átonas. Quando eu estou falando em átono, quer dizer que é mais débil, mais fraco. Então, elas também são chamadas de átonas, as apocopadas, ou reduzidas, tá bom? As formas reduzidas. E sempre antecedem ao substantivo. As formas apocopadas vão vir sempre antes, as pequenininhas, sempre antes do substantivo. Quando vir depois, vai ser a forma maior. São chamadas prenominales, porque elas vêm pré, ó, antes do nome. Ou seja, vêm antes do substantivo. Substantivo e nome é a mesma coisa, nome e substantivo, nome de alguma coisa, substantivo. E denotam pertenência, né, posse de alguma coisa. Este é mi video predilecto. Meu o quê? Meu vídeo. Vídeo, aqui substantivo, e antepuesto ao substantivo está o possessivo. Antes, por isso que é antepuesto, tá? Antes do substantivo. E eu usei aqui a forma diminuída. Mi video. Eu poderia falar mio video? Não, porque mio é a forma plena. E depois eu tenho um substantivo. Então, se tem depois, eu uso a forma curtinha. Eu brinco que o substantivo come ali a última letrinha. Ele engole. Por isso que fica a forma diminuída. Agora, do outro lado. Em câmbio, ao contrário, as formas plenas são tônicas. Quando eu falo tônico, é forte. Água tônica, fuerte. Então, são tônicas. Também são chamadas de formas completas, né? As formas plenas, ou seja, as formas completas. São tônicas e sempre seguem ao substantivo. Vem depois do substantivo. São chamadas de posnominales. Por que pos? Porque vem depois do nome, depois do substantivo. Posnominales, ou seja, vêm depois do substantivo e exercem uma função qualificativa, vão qualificar. Aí, né? El video mío, olha como que ficou completo. Foi um éxito. O meu vídeo foi um sucesso. Então, pospuesto ao substantivo, tá colocado depois do substantivo. Então, se vem antes do substantivo, forma apocopada. Se vem depois, forma plena ou completa. Foi o que nós vimos na aula passada. Isso na página 41. Continuando ainda na página 41, nós temos um atención aqui. Atención, las formas plurales, nuestro, vuestro, suyos, não sofrem apócope al ser antepuestas ao substantivo. Foi o que nós vimos lá naquele quadrinho verde. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei até aqui uma chavinha, ó? Elas são iguais. Aqui, ó, elas não sofrem diminuição, é idêntica, tanto na forma apocopada como na forma
plena, é igual. E é isso que o livro traz aqui no Atención. Estos son nuestros youtubers favoritos. Los videos nuestros son los más accedidos. Então, não importa se está antepuesto ao substantivo, está antes do substantivo, ou está pospuesto ao substantivo, ou está depois do substantivo, vai ficar igual, a mesma palavrinha, não muda. Veja que youtubers é um substantivo. Nesse caso, o possessivo está antes. Mas aqui, nesse caso, videos é um substantivo. E o possessivo tá depois, só que fica igual, não muda. Porque lá naquele quadrinho, se vocês voltarem, vai ver que é igual. Te toca a ti. Reescribe las frases utilizando los determinativos possessivos según el modelo. Tem um modelo aí, né? Tá pronto já no livro de vocês, na página 41. Juan tiene una casa muy grande. Então, Juan tiene o que ele tem? Uma casa muito grande. Eu quero falar da casa dele. Eu digo, para Juan, se vocês voltarem lá no quadrinho, vocês vão ver que é su para ele, né? Su. É legal esse quadrinho, ter esse quadrinho sempre à mão para poder fazer essas atividades. Su casa esse é o exemplo, né? Su casa es muy grande. Su casa, porque é a casa dele. Por que eu uso su casa? Porque tá vindo antes do substantivo. E antes do substantivo eu uso a forma diminuída, a forma reduzida, apocopada. Vamos ver os outros exemplos? Vamos tentar? Eu gostaria que vocês dessem uma pausa e tentem fazer sozinhos, ver o que acontece aí nessa página 42. Depois vocês voltam para mim e vamos corrigir. Não importa, eu sempre digo que em língua espanhola, em língua estrangeira, a gente sempre vai usar borracha. Deu errado? Apaga, faz de novo. O importante é que você tentou. É errando que a gente consegue encontrar um caminho na língua estrangeira, tá bom? Tu tienes libros bastante viejos. Então, quero falar, você tem o quê? Livros bastante velhos. Eu quero substituir os livros. Os livros são de quem? Tu. O que eu uso para tu? Tus libros son bastante viejos. Vejam que eu usei tus libros. Por quê? Por que eu usei a forma diminuída, não usei tuyos libros? Porque está vindo antes de um substantivo, o possessivo. Los Silva tienen un coche nuevo. Quem tem um carro novo? O Silva. Eles têm o quê? Um carro. Eu quero falar que o carro é deles. Só que é só um carro. Então, su coche es nuevo. O carro deles. Por que eu usei su? Porque é o carro deles. É um carro só. Se fossem vários, seriam sus. E eu uso a forma diminuída porque vem antes do substantivo, o possessivo. Vosotros tenéis amigos muy majos. Majos é legais. Vosotros tenéis. Quem tem? Vós. Tem o quê? Amigos. Então, eu vou usar vuestros. Lembram que esse não vai mudar, né? Vuestros amigos son muy majos. Vossos amigos. Seria a forma apocopada também, porque vem antes do substantivo. Mas como não muda do apocopado para o pleno, tanto faz, então não faz diferença aqui. Nosotros tenemos parques muy soleados. ¿Quién tiene parques muy soleados? Nós. Tenemos, que tenemos? Parques. Então, são os nossos parques. Como que eu falo nossos parques? Eu digo nuestros. É assim que vocês colocaram? Nuestros parques son muy soleados. Tem muito sol. Nuestros parques também vem antes do substantivo. Seria a forma apocopada. Mas como eu já disse, para nós outros e vosotros não muda. Tanto na plena como na apocopada. Tu tienes zapatos muy elegantes.
Quem tem sapatos muito elegantes, muito bonitos? Você, tu. Tem o quê? Sapatos. Eu quero dizer que os teus sapatos são bonitos. Como que eu digo teus sapatos? Vejam que tu aqui é acentuado, porque significa você. Tu sem acento é teu. Quero falar teus sapatos, tá no plural, né? Eu posso falar tu sapatos? Não, tá no plural. Tus sapatos, e sapatos em espanhol começa com zeta, com Z. Tus sapatos son muy elegantes. Agora, vejam, por que eu usei a forma reduzida? Porque veio antes do substantivo. Nesse caso, todos os possessivos vieram antes do substantivo, acompanhando o substantivo. E quando acompanha o substantivo, nós vimos lá na página 40 que se trata o quê? De um determinante possessivo. Tudo isso que nós fizemos é determinante. Nenhum está substituindo o nome. Nenhum virou pronome, pronome possessivo. Tudo é determinante, tá bom? Até porque o próprio título do exercício dizia: utilize os determinativos ou determinantes possessivos, certo? Vocês fizeram o 2 também? Se não fizeram, dê uma pausa e façam. Agora, reescribe as frases usando os possessivos para hacer referência a los elementos mencionados anteriormente. Então, quero fazer referência a algo que já foi dito anteriormente. Peraí, como que é o nome disso que já foi dito e que eu substituo? São o que nós acabamos de ver aqui, os determinantes possessivos ou os pronombres possessivos? São os pronombres, porque é algo que já foi dito. Vai substituir, reemplaçar. Esta computadora es minha. Como é que fica isso? Esta, ó o exemplo aqui, ó, que eu vou colocar. Esta es la mia. Esta es la mia. Pronto. Porque o que é esse mia? Está substituindo computadora. Entenderam o exemplo? Se vocês quiserem dar uma pausa e fazer os outros, podem fazer sozinhos, nesse exemplo. Vejam que eu usei a forma plena, até porque com os pronombres possessivos a gente só usa a forma plena, não usa a forma pouco ocupada. Estas sapatilhas são sujas, quer dizer, esses tênis são seus, tá se referindo para ela, né? Estas sapatilhas são sujas, tá tratando a menina de usted, no caso. Como que eu substituo? Estas son las sujas. Por quê? Porque eu estou substituindo sapatilhas como sujas, virou pronombre. E também esse aqui não está acompanhando nenhum substantivo, ó. Nem esse aqui, ó. Então, por isso que eu uso a forma plena. Este coche es nuestro. Como eu substituo a palavra coche? Este es el nuestro. O nuestro não muda, mas de qualquer maneira, é um pronombre possessivo, porque não está acompanhando nenhum substantivo. Aqueles paraguas são sujos. Tá falando que aquele guarda-chuva, a palavra guarda-chuva em espanhol, ela sempre tem um S no final. Aqueles paraguas são sujos. Ela tá falando aqueles. Eu tô vendo só um aí, mas tá bom, a frase tá no plural. Aqueles paraguas são sujos. Então, vou ficar aqueles, apesar de eu ver só um ali. Aqueles son los sujos. Sujos, certo? Aqueles paraguas são sujos. Não vai mudar, vai ficar igual. Aqui não tem um substantivo acompanhando, por isso que ficou a forma plena, não tem nada de substantivo. E aqui também não tem, ó, tem los, um artigo. Certinho, nono ano? Conseguiram fazer isso? Eu quero que vocês treinem mais ainda os possessivos. Vou deixar uma tarefa para casa para vocês. Lá na página do livro de atividades, a página... Deixa eu ver onde que eu estou. Página 19 e 20 vocês vão fazer, tá bom? Influenciadores digitais está na página 18 do livro de atividades. Olha aqui uma explicaçãozinha sobre os possessivos. Ela tá falando, este es mi youtuber favorito. Qual es el tuyo?
Olha aqui, ó. Determinante, como que eu faço para escrever aqui? Não vou circular, só vou mostrar para vocês. O determinante possessivo, né? E depois ela vem com um pronome. Eu quero que vocês façam a página 19 e a página 20 em casa, que nada mais é do que nós vimos hoje, os possessivos, tá bom? Vocês vão fazer do exercício número 1 ao número 4, ok? Façam, tirem uma foto, eu corrijo e depois devolvo para vocês. Combinado? Façam agora que já tá fresco na nossa memória, tá? Fica melhor, porque quando tá tudo fresco fica mais fácil, na minha opinião. Certo? Nos vemos, hasta la vista e besitos.